Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 37. Bons estudos! Nessa teleaula, a gente vai estudar a Colômbia, um país que promete ser a grande potência econômica da América Andina. Vamos ver suas principais atividades econômicas dentro dos conjuntos naturais existentes. Eu vou adiantar uma coisa. Da próxima vez que você der de cara com um assunto ligado à Colômbia, fique sabendo que o narcotráfico é apenas um lado da moeda. A Colômbia é muito mais que isso. Duvida? Então fique ligado, porque a nossa teleaula já está começando. O dia começou bem, o porto estava agitado, mas o normal. O embarque e desembarque nosso de cada dia. Eu estava cuidando do embarque de um carregamento de café. E aí chegou a Polícia Federal e foi aquela confusão. Mas a droga estava no navio com carregamento de café? Não, mas sobrou confusão para todo mundo. E olha só que coisa curiosa, a droga estava indo para a Europa. Eles disseram que ela veio da Colômbia. Só que o navio não passou na Colômbia. Como é que você me explica isso, Rui? Bom, mas nem toda droga vem da Colômbia. Dá só uma olhadinha aqui nesse mapa. Há muito tempo, os indígenas, tanto da Colômbia quanto do Peru e da Bolívia, cultivam a coca. Só que na Colômbia, nas cidades de Medellín e Cali, foi criado um verdadeiro poder paralelo. Lá se refina, armazena e se exporta a droga para os Estados Unidos e para a Europa, que são os maiores consumidores desse verdadeiro veneno que é a cocaína. Você está querendo dizer que na Colômbia o negócio da China é a droga? Bom, não é bem assim. O narcotráfico é um negócio ilegal que movimenta milhões de dólares. E hoje é um problema, um grande problema, não só da América Latina, mas também do mundo inteiro. Agora, a Colômbia não se resume apenas à produção de coca. Peraí, eu me lembrei. A Colômbia não é um grande produtor de café? Claro que é. Como é que eu ia me esquecendo do famoso café colombiano? É isso. A Colômbia é o segundo maior exportador de café do mundo, perdendo apenas para o Brasil. Agora, olha só que ironia. É exatamente por ser um grande exportador e vir se industrializando rapidamente, é que o narcotráfico na Colômbia se tornou mais importante do que na Bolívia, por exemplo. Isso porque eles precisam dos produtos industriais para refinar a coca e, naturalmente, de uma rede de transporte para exportar para o resto do mundo. A Colômbia deve ser logo a terceira potência latino-americana. É claro que ainda muito atrás do Brasil e do México, mas certamente à frente da Argentina e Venezuela. Com sua economia diversificada, a Colômbia já faz parte da categoria dos países de industrialização recente. Bogotá, Colômbia. Sabe de uma coisa, amigo? Trabalhando aqui na Colômbia como jornalista, eu vejo o quanto estava enganado sobre esse país. Para mim, como para a maioria dos brasileiros, a Colômbia era no máximo o país do café ou o país dos cartéis de cocaína. Vivendo sua realidade, eu percebi que, na verdade, a Colômbia é ainda uma grande desconhecida. Será que a Colômbia ainda é, de fato, uma desconhecida? Tem o futebol, né? Tem o Eguita, tem muita guerra, né? A gente está precisando conhecer um pouquinho mais sobre essa desconhecida Colômbia. Com 1.140.000 quilômetros quadrados, a Colômbia é considerada no continente um país de tamanho médio. A Colômbia está situada exatamente no contato dos mundos andino e caribenho. Ela é banhada tanto pelo Oceano Pacífico como pelo Mar do Caribe. A sua variedade de paisagens é explicada pela sua posição em latitude e pela influência das cadeias andinas que dividem seu território em vários compartimentos. Ameríndios, europeus e afro-americanos. A fusão desses três grupos é que formou o povo colombiano, colocando mais lenha na fogueira das diferenças regionais. Como em outros países da América Latina, a Colômbia possuía um espaço interior, uma região onde se concentravam os homens e as riquezas do país. Só que elas precisavam chegar até os portos no litoral do Pacífico e do Mar do Caribe. Como os outros países da América Latina, na Colômbia predominava o modelo econômico colonial, que privilegiava a exportação. Esse modelo econômico reforçou as diferenças e a divisão territorial. Dependendo do produto que estava em alta, uma região ou outra se tornava a região centro. Esse rodízio de regiões centro
é típico da história econômica da Colômbia. E é claro, nessa história, o café tem um papel fundamental. Peraí, você está dizendo que a Colômbia também teve o seu ciclo de café que nem o Brasil? Na verdade, a Colômbia teve vários ciclos econômicos que iam determinando o rodízio das regiões centro. E o crescimento ou a crise de cada região dependiam do mercado internacional e da concorrência dos outros produtos. Mas afinal, quem foi que deu o pontapé inicial nessa história do café? O Brasil ou a Colômbia? Na verdade, o cultivo do café se expandiu tanto na Colômbia como no Brasil, mais ou menos no mesmo período, foi na metade do século XIX. Só que no Brasil, ele expandiu-se mais rapidamente. Na Colômbia, o café começou a ser cultivado para valer, quer dizer, em grande escala, no final do século XIX. Isso porque a burguesia colombiana procurava um produto de exportação para compensar o esgotamento das minas de ouro. O café foi cultivado nos vales dos rios Madalena e Cauca, localizados na Cordilheira Andina, excelente solo e clima perfeito para o café. Assim, o café deu um grande impulso à colonização dessa região do país. O rio Madalena, quase todo navegável, garantia a integração da região e a ligação com os portos exportadores. Mas aí veio uma paulada, que foi a crise de 1929. Mas espera aí, não foi na crise de 1929 que o governo brasileiro queimou o café para assegurar seu preço? Exatamente. E na Colômbia os cafeicultores também pularam miudinho. Tá vendo? Olha aqui. Como aconteceu no Brasil, essa crise acabou acelerando o processo de industrialização. As ferrovias e estradas entram em cena, substituindo a navegação fluvial. Mas isso não alterou o velho esquema da economia latino-americana, ou seja, produção voltada para a exportação. A mudança ficou por conta do desenvolvimento da Colômbia Andina, que passou a ser a região que mais impulsiona a economia do país. Olha só que interessante. Aqui está dizendo que a partir dos anos 60, a região andina da Colômbia passou por um grande processo de modernização. Eletrificação, rodovias, reflorestamento, essas coisas. E isso muito beneficiou os grandes fazendeiros. Isso sem falar no aumento de investimentos, possibilitado pela garantia de preços, facilidade de crédito e garantia também de taxas cambiais favoráveis. Quer dizer então que a produção de café lá na Colômbia continua toda até hoje? Exatamente. Você sabe que eles têm até uma federação de cafeicultores que luta para manter uma política favorável ao cultivo do café. Bom, é claro também que a Colômbia não produz apenas café, eles produzem a batata, cana-de-açúcar, milho, mas é uma produção que se refere às pequenas e médias propriedades, que evidentemente não tem o porte das grandes fazendas de café. Engraçado. Eu achava que lá na Colômbia o café também tinha dado uma caída, que nem aqui no Brasil. Ribeirão Preto, São Paulo. Pauluta, você sabe como a gente vai ficando nostálgico com a idade. Eu fico lembrando de quando eu era criança e ia para a fazenda dos meus primos. Toda a região de Ribeirão Preto era um cafezal que não tinha fim. Hoje as grandes fazendas de café só existem na minha memória. É muito mais fácil encontrar uma plantação de cana que um mísero pé de café. Ô Maurício. Olha aqui lá, Fernando. Bom, você sabe que meu avô estava dando uma olhada aqui nesse mapa e ele disse que essa região aqui onde fica a cidade era antes cercada por um imenso cafezal, né? Bom, hoje só tem cana-de-açúcar. Diferente da Colômbia, onde o café continua sendo o principal produto, né? Mas fique sabendo, né, no que a Colômbia foi uma das razões para que o número de cafezais aqui do Brasil diminuísse. É isso mesmo. A Colômbia e o Brasil competem no mercado internacional pela venda do café. Com a entrada do café colombiano no mercado internacional, o preço caiu e isso desestimulou muitos produtores brasileiros. Além disso, o café colombiano é considerado de melhor qualidade. Então quer dizer que essa história da Colômbia ser considerada como o país do café faz sentido? Lógico que faz. Mas a Colômbia não é só café, não. A indústria já disputa a liderança das atividades produtivas da Colômbia. Nesse setor, a região central é a mais importante. Trata-se de uma região superurbanizada que concentra 60% da população. Das 24 maiores cidades colombianas, 14 estão na região central. E 8 dessas cidades são responsáveis por 80% da produção e dos salários pagos pela indústria. Esse negócio de cidades é comigo mesmo. Afinal de contas, é o meu trabalho. Olha só o que eu reparei. A maioria da correspondência que chega da Colômbia vem de 3 cidades: Bogotá, Cali e Medellín.
Essas são as 3 cidades mais importantes da Colômbia. Juntas, elas formam o triângulo de ouro da economia colombiana. Parecem cidades super interessantes, né? Já sei. Quer saber um pouco mais sobre elas? Então, fique por dentro. Bogotá é a capital da Colômbia. Com aproximadamente 8 milhões de habitantes, é o principal centro econômico do país. A região industrial de Bogotá apresenta várias empresas do setor metal-mecânico e eletroeletrônico, e também pequenas e médias empresas de produção muito diversificada. Em 2000, Bogotá era responsável por 30% da atividade industrial colombiana. Medellín e seus arredores formam a segunda maior aglomeração populacional do país, mais de 3 milhões de habitantes. Graças ao dinheiro gerado pelo café, já foi o principal centro industrial colombiano e ainda hoje abriga as maiores fábricas colombianas. O dinamismo industrial de Cali está ligado à produção agrícola, com destaque para as indústrias de café solúvel, papel e carne. Investimentos de capital externo deram grande impulso à produção de bens intermediários, principalmente a indústria química. Sua ligação com o Pacífico abre grandes possibilidades econômicas. Então, hoje nós vimos que a Colômbia é um país que tem um grande potencial de desenvolvimento, além de ter um café delicioso. Então, vamos para a revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a Colômbia tem tudo para ser a terceira potência latino-americana já no início do século XXI. Viu também que a Colômbia é banhada pelo Oceano Pacífico e pelo Mar do Caribe, e que a sua população é o resultado da fusão de 3 grupos: o ameríndio, o europeu e o afro-americano. Aprendeu que o café é o principal produto agrícola da Colômbia, cultivado nos vales dos rios Magdalena e Cauca, na Cordilheira dos Andes. Mas ficou sabendo que a Colômbia passou por um processo de modernização. Suas principais cidades são Bogotá, Medellín e Cali, com marcantes atividades industriais. E para conhecer melhor a Colômbia, você já sabe. O jeito é estudar no seu livro de geografia. Na teleaula que vem tem mais.